Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Bom, vale lembrar, para quem não é inscrito no meu canal, você pode se inscrever no meu canal do YouTube. Aí você põe lá, inscrever-se, depois você aperta lá o sininho, porque cada vez que sair um programa, você vai ser notificado que tem um programa novo. E você também pode se inscrever, você pode mandar solicitação de amizade para o Facebook Leis do Sucesso, onde também a gente coloca toda semana os programas lá para você poder acompanhar. Bom, vamos falar um pouquinho agora dos embargos e da desaposentação, porque o que acontece? O STF julgou, no dia 6 de fevereiro, que o aposentado que continua ou volta a trabalhar não pode trocar a aposentadoria por outra, mesmo que utilize apenas suas novas contribuições no cálculo do benefício. Então, ou seja, não pode utilizar as contribuições que você fez porque tinha desaposentação e a reaposentação. A desaposentação, a gente utilizava todos os cálculos, então a pessoa se aposentou com 30 anos de contribuição, aí a gente ia lá, depois de 30 anos ela trabalhou mais 15, a gente somava os 30 com os 15, dava 45, mas a idade, o fator previdenciário jogava lá para cima a contribuição da pessoa, o benefício ficava super alto. Aí veio o Supremo e falou, não pode, tá? No dia 26/10/2016, o Supremo falou não para desaposentação. Só que aí surgiram algumas dúvidas no decorrer do processo, porque no julgamento ele não mencionou a reaposentação e ficou a dúvida, mas isso vale para reaposentação? Cabe, né? Aí o que aconteceu? Ele falou que sim, que englobou tudo. Reaposentação, o que é? Quando a pessoa, depois eu vou falar de novo para ficar bem entendido. A pessoa volta, se aposentou, 30 anos de contribuição, mulher. Trabalhou mais 15 anos. A gente pede aposentadoria por idade, descarta todos os 30 anos de contribuição que ela fez. Então, ela teria que ter 60 anos, hoje 60 anos e meio, mais 15 de contribuição. A reaposentação pegava um universo muito menor do que a desaposentação, porque a reaposentação você precisaria ter mais 15 anos, tanto o homem quanto a mulher, e o homem mínimo 65, a mulher mínimo 60, hoje seria 60,5. Mais 15 anos. A reforma já acabou com a reaposentação. Por quê? Porque já ficou muito complicado. Porque o cálculo mudou, então já derrubava demais o benefício. Mas agora veio o Supremo e falou não. Tanto a reaposentação como a desaposentação não cabe mais nada. Então o julgamento reafirmou a decisão da Corte de 26 de outubro de 2016, quando a maioria dos ministros considerou que somente uma lei podia conceder a chamada desaposentação. O STF retornou o tema para responder os embargos de declaração. Sempre que a gente entra em embargos de declaração, quando a gente tem dúvidas, aquele julgado não ficou muito claro, ou aquele julgado tem algum erro, ou tem algum ponto obscuro, aí a gente entra com os embargos de declaração, questionando, entre outros pontos, se a decisão do Supremo havia também tratado do direito à renúncia de todas as contribuições utilizadas na primeira aposentadoria, nos casos em que, ao continuar contribuindo com o sistema previdenciário, o segurado alcançou direito a uma nova aposentadoria. Então, a maioria votou que no caso em que o aposentado teve a desaposentação e houve o trânsito em julgado, até 6 de fevereiro de 2020, o direito ao benefício mais vantajoso será mantido. Transitou em julgado quer dizer morreu o processo. Morreu o processo, mantém. E
a Corte vê que devem ser preservados os direitos de decisões judiciais transitadas em julgado. Porque você precisa, transitou, é aquilo, vale aquilo, tá? Então, essa decisão impede, portanto, o INSS de cobrar a devolução de valores recebidos de boa-fé. Mas nos processos em que não houve o trânsito em julgado, o Supremo considerou que a renda mensal mais vantajosa será mantida. Perdão, não será mantida, porque o que acontece? Quando você julga a desaposentação, teve muita ação que foi julgada, mas não transitou em julgado, ou seja, o processo ainda não morreu. Só que o tribunal, eles concediam a desaposentação. Teve juiz que concedeu tutela, então a pessoa cancelava o benefício, na mesma hora implantava um novo benefício. Então, a pessoa, vamos supor, ela estava recebendo R$1.000, ela passava para 5.000. Então, mudava o número do benefício, ela recebia um benefício novo. Aí, o que aconteceu? Teve o julgamento no dia 26/10. As aposentadorias, essa nova foi cancelada e reimplantou a antiga. A pessoa não ficou nem um dia sem receber. Voltou a receber a aposentadoria antiga. Então, é isso que o Supremo está dizendo. Nos processos que não transitaram em julgado, vai acontecer isso. Volta, a maioria já aconteceu, tá? O ano passado, final do ano passado, um cliente ligou falando: doutora, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, meu processo reimplantar a aposentadoria antiga e eu quero que a senhora faça alguma coisa. Eu falei: não tem o que fazer. O STF bateu o martelo, acabou. Não, mas entra. Eu falei: não dá. Se eu fizer alguma coisa, já vai ser má fé. Não dá. Se não transitou em julgado, realmente vai valer a aposentadoria antiga. Mas nisso, a pessoa ficou uns 10 anos... Ele tinha a aposentadoria de R$1.000 e pouquinhos, R$1.200. Ficou recebendo durante 10 anos mais de R$5.000. Então, quer dizer, estava em 5.000 quando cortou. Poxa, a pessoa teve bons anos recebendo muito além. E aí, o que acontece? Com o julgamento, a gente não sabia se o Supremo se ia devolver, não ia devolver valores. Então... é aquele tal negócio, você tem que fazer num escritório que você tenha confiança. Por quê? Porque na hora que dá errado, você tem que defender o cliente. Então, você tem que fazer num lugar que te dê esse respaldo. Então, o advogado, se o Supremo quisesse cobrar, se dissessem, o INSS quisesse cobrar, como ele entrou em muitas ações, a gente entra que nem uma parede na frente, para não deixar chegar no cliente. Então, a gente fica na frente defendendo, e a garantia você vai ter a defesa até o final do processo, sem qualquer tipo de custo. A gente vai defender você até o final, porque isso está no contrato. Então, a gente tem que arcar. E aí, tinha decisões favoráveis à reaposentação, né? Como era aquela nova aposentadoria que desconsiderava o tempo contribuído para a primeira aposentadoria. E aí, reabriria a possibilidade dos trabalhadores com carteira assinada usufruírem das contribuições obrigatórias feitas após a aposentadoria. Porque o país tem cerca de 1 milhão de aposentados com trabalho formal e que continuam contribuindo para a Previdência. Então, desse total, 1 milhão recolhe ainda para o INSS. Esse levantamento feito considera também pensionistas um grupo menor do que o de aposentados. Só que aí o STF bateu o martelo e falou que não cabe nem desaposentação nem reaposentação. A conclusão é que somente lei aprovada pelo Congresso poderia estabelecer essa troca de aposentadoria. Então, não tem mais jeito, tanto a reaposentação como a desaposentação morreram, tá? E aí eles determinaram que o segurado que recebeu valores referentes à troca de aposentadoria até o dia 6 de fevereiro não precisaria devolver quantia ao INSS. Então, a decisão vale para quem teve direito reconhecido por decisão judicial com trânsito em julgado e também para os casos em que os pagamentos ocorreram por decisão provisória, ou ainda nas ações que ainda existia recurso em andamento até o dia 6 de fevereiro. Então, os ministros avaliaram que não deve haver prejuízo a quem recebeu a desaposentação de boa-fé, ou seja, o juiz concedeu a tutela, não pode a pessoa ter que devolver. Por quê? Porque ela seguiu o judiciário, ela não pode ser agora
ter que devolver todo o dinheiro. Imagina ter que devolver esse cliente que foi mais de 10 anos recebendo, ter que devolver dos últimos 10 anos. Muito complicado. E aí, como é que ia ser? Ia ser desconto na aposentadoria. Ia ficar descontando 30%, muito complicado. Então, mesmo quem teve a desaposentação e continua recebendo entre 2017 e 2018, depois do julgamento de 2016, não precisa devolver. Por outro lado, só vai continuar recebendo o benefício com cálculo da desaposentação o segurado que teve o valor garantido por decisão judicial com trânsito em julgado até quinta-feira, dia 2 de fevereiro. Em processos não acabados, o segurado vai deixar de receber o benefício com cálculo mais vantajoso e o juiz vai determinar o retorno dos valores antigos. Aquilo que eu falei, que tem gente que ainda está recebendo, são poucos. A maioria já voltou à aposentadoria antiga. Então, cancela a nova, reimplanta a antiga no mesmo ato. A pessoa não fica nem um dia sem aposentadoria, tá? Bom, e o INSS ainda pode entrar com uma ação rescisória para quebrar a decisão do STF no cálculo do benefício. Então, vamos supor, eu ganhei uma ação, transitou em julgado, morreu. O INSS ainda pode entrar com uma rescisória, dizendo o julgamento do STF e querer voltar o valor anterior que a pessoa recebia. Então, dependendo do caso, ainda cabe. A rescisória tem lá, né, tem que ter 2 anos do trânsito em julgado, tem uma série de requisitos para você entrar com essa rescisória. Bom, então a desaposentação morreu, tá? Foi desde 2016 e agora, nos embargos de declaração, ele respondeu que não cabe nem a reaposentação. Então, desaposentação e reaposentação já foram, não tem mais como. Bom, quem recebe o benefício, é importante fazer prova de vida. Então, quem recebe, seja aposentadoria, seja pensão do INSS, deve uma vez por ano provar que está vivo para não perder o benefício. Então, de acordo com o INSS, o procedimento é obrigatório, é uma forma de evitar fraudes e pagamentos indevidos. Segundo os últimos dados informados pelo INSS, em julho de 2019, quase 373 mil benefícios foram suspensos porque os beneficiários não fizeram prova de vida. Então, com 6 meses de suspensão, o benefício é cortado. Então, para evitar o transtorno, você tem que fazer o recadastramento no INSS. Então, o prazo para você fazer a prova de vida é geralmente informado pela rede bancária, que é responsável pelo atendimento. E o beneficiário vai ser comunicado por mensagem no caixa eletrônico do banco, onde recebe o benefício, ou pelo site. A partir da comunicação, é preciso ir numa agência com documentos de identificação. Então, caso haja perdido o prazo, é necessário ir no banco o mais rápido possível para regularizar a situação. Se houver pendências, o pagamento é reativado e os valores que foram retidos são liberados para saque. O beneficiário que tem mais de 80 anos, ele pode solicitar o atendimento do servidor do Instituto em casa. Basta ligar no 135 ou fazer o requerimento no site do Meu INSS. Se não conseguir ser atendido, é possível fazer queixa na ouvidoria do órgão no 135 de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 22. Bom, e se o segurado mora no Brasil ou está viajando em outro país, é possível preencher um formulário no site do INSS e enviar a documentação pelos correios. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail dcainter@inss.gov.br. Em julho de 2019, o INSS disse que iniciaria testes para que a prova de vida fosse feita pelo aplicativo de celular. Na ocasião, disse que a tecnologia seria implantada em 2020. Bom, até o momento não foi implantado nada. A gente aguarda e torce para que seja implantado o mais rápido possível. Mas se nem os cálculos para aposentadoria pelas novas regras ainda estão prontos, que dirá, né? O que dirá essa plataforma no celular para você poder utilizar? Então, a prova de vida é uma obrigação anual dos segurados. Cada 12 meses, o aposentado ou pensionista tem que provar que está vivo para garantir o recebimento da renda. Quem não fizer a comprovação no prazo tem seu pagamento bloqueado. E após 6 meses
sem comprovação de vida, é cessado o benefício. Agora, um procurador ele pode substituir o idoso doente, porque essa regra do INSS sobre prova de vida entrou em vigor em 2012, mas foi a de 2018 que muitas pessoas perderam a aposentadoria. Isso devido à não comprovação da prova de vida para o banco. Então, aposentados e pensionistas, eles vão lá a cada 12 meses, a cada ano, provar que estão vivos, sendo renovado ano após ano. Então, não fez, vai ter o pagamento interrompido. Bom, mas como é que funciona no caso dos aposentados doentes? Bom, a gente teve recentemente o caso de um idoso de 90 anos que foi carregado no colo pelos filhos até o banco para provar que estava vivo. Pois ele estava, mesmo estando no carro do lado de fora, o banco se recusou a liberar o dinheiro, a não ser que o próprio senhor Wilson o fizesse. Bom, infelizmente, ele veio a óbito no dia seguinte que aconteceu tudo isso. Bom, então como é que funciona a prova de vida para quem está doente? De acordo com o INSS, o beneficiário que não puder fazer a prova de vida porque está doente, ele deverá ser feito por um procurador cadastrado no INSS ou um representante legal. Então, nesse caso, esse procurador é quem deve comparecer a uma agência da Previdência Social, levando a procuração e também um atestado médico que comprove a impossibilidade de locomoção do beneficiário ou uma doença contagiosa, por exemplo, além de documentos de identificação do procurador e do beneficiário. E aí, como é que você vai se cadastrar como procurador no INSS? Então, para você fazer o cadastro junto ao INSS por conta da prova de vida, o procurador deverá comparecer a uma agência da Previdência Social, apresentar a procuração devidamente assinada ou registrada em cartório e o atestado médico emitido nos últimos 30 dias que comprovem a impossibilidade de locomoção do beneficiário ou doença contagiosa ou atestado de vida emitido por autoridade consular, no caso de ausência por motivo de viagem, residência no exterior, além de documentos de identificação do beneficiário e procurador. Bom, a pessoa que está fora, eu estou morando fora do país. Gente, quando você está fora do país, você vai aonde? No consulado. Eu estou, vamos supor, nos Estados Unidos. Eu entrei no consulado do Brasil, eu estou no Brasil naquele momento. Então, eu posso fazer minha prova de vida no consulado. Não precisa necessariamente você voltar para o Brasil, até porque tem gente que mora, não dá para ficar vindo uma vez por ano. Então, você pode fazer no consulado, assim como você pode nomear um procurador para fazer isso para você. Vai depender. Mas, como regra geral, no banco, que é onde o procedimento deve ser realizado todos os anos pelo próprio aposentado e pensionista. Então, os bancos comunicam aos segurados sobre a necessidade do procedimento por meio de mensagens nos caixas eletrônicos e nos sites da internet. Então, assim que recebe o comunicado, o beneficiário deve ir numa agência bancária em que seu benefício é pago. Ele vai apresentar um documento de identificação como RG, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação, entre outros, a um funcionário do banco. Gente, não adianta você apresentar um documento de 1950, porque o seu rosto mudou, você é outra pessoa, então você tem que tirar um documento recente, tá? Aconteceu já uma vez, de uma senhora que eu entrei com a ação, acompanhei ela no banco para receber o dinheiro. O que aconteceu? Ela estava com um documento, a identidade dela tinha não sei quantos anos. Ela era moça e ela já tinha 90 anos. Então, quer dizer, não adianta. Você tem que levar um documento atual, tá? Uma foto atual. Bom, algumas instituições financeiras já realizam biometria nos caixas eletrônicos. E pode ser, quem tem dificuldade de locomoção mais de 80 anos, além da possibilidade de comprovação de vida na rede bancária, por meio do procurador, pode solicitar que o servidor do INSS vá até a sua casa fazer a comprovação de vida. Então, você vai ligar, fazer o agendamento pelo telefone 135 ou pelo site do INSS. A comprovação da dificuldade de locomoção será feita por meio de apresentação de atestado ou declaração médica.
Se o requerimento for feito pelo meu INSS, os arquivos deverão ser anexados diretamente pelo aplicativo ou site. Então, após realizar o login no site ou aplicativo com CPF e senha pessoal, o beneficiário deve clicar na opção Agendamentos Requerimentos, em seguida clicar em Novo Requerimento, digitar na busca Prova de Vida e o resultado vai mostrar a opção Realizar Prova de Vida. Os pagamentos dos benefícios de quem não fez a comprovação é bloqueado. Após 2 bloqueios, o benefício é suspenso. Bom, quando você perceber que perdeu o prazo, deve ir diretamente no banco que recebe com o documento. Se já tiver sido suspenso, ele volta a ser pago e os valores retidos também serão liberados. Agora, a pessoa está há muitos anos já com o benefício. Aconteceu, conheço uma artista que ela ficou com... Ela nem se ligou que tinham cancelado o benefício e, assim, numa situação financeira difícil, precisando do dinheiro, ela nem se deu conta que o benefício tinha sido cancelado, enfim. Aí, quando ela se deu conta, já tinha passado mais de ano. Ela teve que ir no INSS, é uma pessoa que anda de cadeira de rodas, ela foi até o INSS, foi com os familiares, provar que ela estava viva. Então, ela fez essa prova de vida diretamente no INSS. Então, não espere chegar a cancelar o benefício. Verifique lá se está caindo, se está tudo direitinho. Por quê? Porque aí você vai no próprio banco, você faz a prova de vida, você no meio fica mais fácil quando você não teve o benefício suspenso. Então, tome cuidado para não chegar nesse ponto, porque senão já fica mais complicado. Tem que ir no INSS, pediram 30 dias para reativar o benefício. Então, não espere chegar nesse ponto. Antes você vá. Se você tem um procurador, é melhor você fazer a comprovação através de um procurador do que você simplesmente pedir para alguém do INSS lá para fazer a prova de vida. Porque se você pedir para um servidor do INSS na sua casa fazer prova de vida, vai demorar muito mais, vai complicar muito mais. Então, se você puder nomear um procurador, fica muito mais fácil, tá? E aí, esse procurador vai te representar perante o INSS e você não vai ter problema algum no tocante à prova de vida, que esse procurador vai lá todo fazendo a prova de vida no seu lugar, tá? Gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.